Olá, boa noite, meus alunos da quarta etapa. Aqui é a professora Paloma, tá? Hoje nós temos a disciplina de Geografia novamente para encerrar, certo? E é a unidade 4 e o tema é África, localização e regionalização, das páginas 77 até 85, tá? Acompanhe aí os slides pela sequência de acordo com as páginas que eu coloquei, das 77 a 85, ok? Ok, meus alunos, o primeiro aspecto a ser estudado sobre a África, tá? Nessa continuação da aula, são os aspectos populacionais, tá? Primeiro, a África, ela apresenta uma população de 1,10 bilhões de habitantes, tá? Que é cerca de 20% da população mundial. Nessa divisão, a gente tem 800 milhões na parte de baixo da África, que é chamada de África subsaariana, tá? Que são os países da parte de baixo da África. Ou seja, 80% desse 1,10 bilhões, tá? Vive na parte de baixo da África, que é a África subsaariana, também chamada de África negra. A parte de cima da África é chamada África setentrional ou África branca ou islâmica, certo? Vamos ver um pouco sobre a diversidade étnica da África, tá? Diversidade étnica basicamente significa diversidade de raças, tá? Na África setentrional, que é a África branca, a gente tem a maioria dos habitantes árabes e brancos, tá? Já na África subsaariana, a gente tem majoritariamente, ou seja, em sua maioria nós temos uma população negra, tá? Só que a gente tem negros com aspectos físicos diferentes, tá? Por exemplo, em alguns países nós temos negros mais altos, outros nós temos negros mais baixos, outros a gente tem negros com formato de cabeça mais redonda, outros países a gente tem negros com formato de cabeça mais alongado e assim por diante, tá? Outro aspecto importante são os idiomas. Na África, devido às diferenças entre tribos, etnias, grupos, nós temos a presença de vários idiomas, tá? São cerca de 1.500 idiomas e dialetos, tá? Na verdade, a África, devido a esse tipo de tribos diferentes, a gente tem várias expressões culturais. Nós temos múltiplas expressões culturais, como música, língua, culinária. E esses costumes, música, língua, culinária, eles variam muito, tá? De país para país na África. Outro aspecto importante aí embaixo é a religião, tá? A África setentrional, que é a parte de cima da África, a África branca, a maioria dos habitantes seguem o islamismo, tá? Mas na África subsaariana, que é a parte de baixo da África, nós temos muita diversidade religiosa, tá? Além de islâmicos, lá nós vamos ter cristãos, tanto católicos quanto protestantes, e também vamos ter bastante a presença de religiões de matrizes africanas, como a Umbanda, a Quimbanda e etc, tá? Como vocês veem aí, tem muitas imagens demonstrando os tipos de costume, de vestimentas da África, tá? E até os costumes religiosos. Agora a gente vai ver o alto crescimento populacional da África, tá? Nessas últimas décadas, a África ela vem sofrendo um grande aumento na sua população, um aumento significativo, tá? Isso ocorre por dois fatores, tá? Primeiro, na parte de cima da África, que é a setentrional, nós temos várias pessoas que seguem a religião do islamismo. E o islamismo, ele é um tipo de religião que eles incentivam a procriação, certo? Então, eles incentivam o domínio do islamismo pelo aumento, tá? No número de filhos. É por isso que, por exemplo, no caso do islamismo, às vezes um homem casa com várias mulheres e tem vários filhos, porque isso é uma questão cultural deles, tá? Mas, apesar disso, a África subsaariana, que é a parte de baixo da África, onde tem mais gente, né, 80% da população africana, ela
vem crescendo ainda mais do que a parte de cima, do que os árabes. Tá? Por quê? Isso também acontece por questões culturais. Primeiro porque na África, muitas religiões elas têm o sexo como purificação do espírito. Tá? Então, para algumas religiões africanas, as pessoas obtêm o perdão dos seus pecados tendo relação sexual. Entenderam? Então, para eles, isso é um ato de adoração. Isso faz com que eles tenham relação sexual com bastante frequência. Inclusive, em algumas religiões africanas, a relação sexual faz parte do ritual. E como a maioria deles acredita que é um desrespeito religioso você utilizar métodos contraceptivos, como preservativo, alguma coisa do tipo, acaba acontecendo que muitas mulheres africanas acabam engravidando. Isso sempre aconteceu na África. Nasceram muitas crianças, sempre aconteceu. Mas esse aumento da população recente ele está se dando porque a melhoria das condições na África está crescendo. Aos poucos, mas está crescendo. Antigamente, apesar de nós termos muitos nascimentos na África, mas as crianças elas morriam muito cedo. Hoje em dia, elas já têm oportunidade de viver mais tempo. Isso está fazendo a população crescer mais. Tá? Como está aí no slide. Ocorre principalmente na África subsaariana, na parte de baixo, esse crescimento, devido à melhoria das condições de vida. Como nós vemos aí na imagem, tem várias crianças, aí tá representando o crescimento dessa população. Em seguida, a gente tem aí, ó, África, emigração e refugiados. O que é emigrar, gente? É sair de um país. Aí, quando você entra em outro país que não era o seu, você é um imigrante. Mas quando você está saindo do seu país, o processo de saída do seu país a gente chama de emigração. E na África a gente tem bastante isso. Quais são os fatores que causam essas imigrações? Como vocês estão vendo aí, a gente tem vários africanos aí saindo de seus países, tá? Até em barcos. E o principal destino deles é a Europa, tá? Europa Ocidental. Por que acontece esse processo de imigração na África tão grande? Primeiro, porque lá na África não tem muitas condições de trabalho e de desenvolvimento. Então, é difícil eles alcançarem uma qualidade de vida na África. Segundo, por questões de guerra, situações de guerra em vários países. Então, as pessoas, para fugirem da guerra, elas saem dos seus países. Esses são os refugiados, tá? Aí, como eu coloquei no slide, esse processo de emigração e refugiados na África ocorre devido às condições ruins de vida e situações de guerra. Como vocês estão vendo lá, vários refugiados aí em barcos, tá? É um processo perigoso, mas que eles se sujeitam porque a situação onde eles vivem já é muito ruim. Aqui a gente tem um slide muito interessante que vai falar sobre a situação socioeconômica da África. Como assim? Muitas pessoas se perguntam, já que a África tem uma população tão grande, tem uma mão de obra tão boa, porque os africanos eles têm um grande potencial para trabalhar, tanto é que eles foram usados como escravos no começo, né? E tem tantas riquezas de metais, riquezas de floresta. Por que que a África não é um continente desenvolvido? É o que eu vou explicar agora. Por que que existe essa dificuldade socioeconômica na África, tá? Como eu expliquei na aula anterior, o primeiro fator é que há muita rivalidade nos países africanos. Quando houve a divisão das potências europeias, quando elas dividiram os territórios da África, elas colocaram tribos rivais em um mesmo país. E essas tribos falam línguas diferentes e são tribos oponentes, tá? Então, elas nunca se unem. Aí isso dá origem a vários confrontos tribais. Então, essas tribos, em vez de se unirem para o desenvolvimento do país, elas passam a maior parte do tempo brigando, tá? Outro fator é a questão da exploração. Como a África foi bastante tempo explorada pelos europeus, ela acabou perdendo seus recursos mais preciosos. E isso fez com que, quando ela entrasse no mercado internacional, todos os outros países já fossem independentes e já fossem desenvolvidos. Então, ela demorou demais a entrar nesse processo de expansão do mercado internacional, tá? Porque a África demorou muito a todos os países se tornarem independentes. Então, ela praticamente não exporta, ou exporta pouco, tá? Então, isso dificulta, porque já tinham países desenvolvendo essas atividades econômicas, tá? Quando a África se tornou independente. Outro fator
é que na África, como eu expliquei para vocês, há cerca de 1.500 dialetos e idiomas. Então, há muita dificuldade de comunicação entre o povo africano. E isso é uma das coisas que prejudica o negócio, tá? Porque eles literalmente não falam a mesma língua, né? E falar a mesma língua ajuda a estabelecer negócios. Como lá a gente tem muitas línguas diferentes, isso é um dos fatores que faz a África permanecer pobre. Outro fator importante também, tá, é que a África ela apresenta uma população bastante jovem. E essa população ela demanda muito gasto com educação, com saúde, e isso faz com que a África não tenha como investir no seu desenvolvimento econômico, porque ela passa a maior parte do tempo cuidando, tá, cuidando da vida da população jovem, tá, como está até escrito na apostila de vocês, ok? E um outro fator é que a África ela não é um país muito industrializado. Aliás, não é um continente muito industrializado, ok? E isso faz com que ela não fique em desvantagem com os outros países na hora de disputar o mercado internacional, certo? Uma das coisas que tem chamado a atenção são as melhorias na condição de vida da população africana. Segundo a ONU e os estudiosos, o IDH dos países africanos subiu em média 23% de 2000 até 2010, tá? E em uma década eles conseguiram crescer 23% no IDH, o que é um valor considerável, tá? Os únicos países que não se desenvolveram muito foram só o Zimbábue, tá? Só o Zimbábue mesmo. O restante dos países africanos eles se desenvolveram bastante. Aí nós temos algumas imagens que demonstram esse desenvolvimento, tá? A gente tem aí cidades, países da África ricos. Todas essas imagens aí são da África, tá? Aí nós temos aí uma cidade da África bem urbanizada. Abaixo no centro aí a gente tem as Ilhas Maurício, que são pontos turísticos da África. E embaixo a gente tem investidores chineses, porque o mercado chinês está investindo bastante na China. Aliás, o mercado chinês está investindo bastante na África. E isso está favorecendo o crescimento, tá? Esse apoio internacional. Então, continuando, meus amores, a gente tem aí um aspecto interessante para ver. O que é isso? Nós temos aí, gente, a África dividida em duas, tá? Que são as duas sub-regiões da África. A parte de cima é chamada África Setentrional, que é também chamada de África do Norte ou Norte da África, África Branca, África Islâmica, tá? E a parte de baixo é a África Subsaariana, também chamada de África Negra ou África, vamos dizer assim, região sul da África, certo? A diferença é que em cima a gente tem uma África que é formada em sua maioria por pessoas brancas e que seguem o islamismo como religião. E essa África verde aí da parte de baixo, a gente tem pessoas negras, né? E que seguem diferentes tipos de religião, desde o cristianismo ao islamismo, ao judaísmo, a religiões também de matriz africanas, tá? Como a Umbanda, Quimbanda, Candomblé e etc. Então, essa foi a nossa aula sobre a África, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês. Se cuidem nessa quarentena. E uma observação, gente, ok? Eu quero que vocês estudem muito para a prova de vocês, tá? Na semana que vem, na próxima quinta, as unidades 3 e 4. Tchauzinho.